Está no ar o PoderaCast, o podcast da nova era da advocacia. Eu sou Larissa Guzmão e no episódio de hoje a gente vai falar sobre a comunicação que conquista. E para isso eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Dani Marques, ela que é comunicadora, mentora em comunicação e desenvolvimento pessoal, atua há mais de 10 anos nessa área. Dani, é um prazer ter você aqui conosco. Lari, o prazer é meu. A gente, desde que nós nos conhecemos, foi uma conexão mútua. Sim. Né, Lari? Quando eu recebi o seu convite, para mim foi uma honra poder falar de um assunto que eu tanto gosto. E aí eu quero trazer essa conexão daquilo que você sabe, daquilo que você já me apresentou, que para mim foi um mundo assim, um mundo novo, né, a comunicação. E aí eu quero trazer um pouquinho para a gente conversar sobre a comunicação no meio jurídico, que é a minha área. E aí, para a gente começar essa conversa, eu não sei se você já ouviu dizer ou se você já conviveu com advogados. E assim, no nosso meio tem muito advogado que usa muitos termos assim, juridiquês. Exatamente, o famoso juridiquês. E aí o que é que acontece? Ele acha que com o juridiquês ele vai demonstrar autoridade ou ele vai impressionar o cliente, talvez. Não sei qual é a intenção, eu sei que eu não uso juridiquês. E com base nisso, para essas pessoas que usam esses termos tão técnicos, data vênia, né? Por obséquio, esses termos assim tão antigos, para mim soa tão antigo isso, né? Como é que a gente consegue melhorar essa comunicação? Ter um equilíbrio. Dani? Lari, essa pergunta ela é muito boa e, de fato, é um estigma, né, que cria-se. Eu acredito que na área do direito, da advocacia, exista diversos mundos, diversas vertentes. Então, é muito importante esse profissional, ele saber, procurar se informar para quem ele está falando. Eu já vi muitos advogados dando entrevista na televisão e querendo falar o juridiquês. O que não vai funcionar, porque quando você está num programa de televisão, você está atingindo a massa. Essas pessoas elas não vão entender o que você está falando. Agora, se eu estou num grupo de outros advogados, se eu tenho um segmento mais elitizado, onde eu sei que aquela linguagem formal vai sim impressionar, é importante que eu coloque, sim, um vocabulário mais rebuscado. Eu até outro dia gravei um Reels falando sobre o vocabulário de milhões. Porque, às vezes, para você enriquecer a tua fala, é interessante você colocar uma pitada e colocar um pontinho de interrogação na cabeça do outro. Nossa, ela fala bonito, mas sem tornar isso uma outra língua, uma outra linguagem. Eu coloquei uma palavra que no contexto a pessoa vai entender. Né? Um toque de algo que vai agregar a minha comunicação. Agora, eu só falar palavras difíceis, isso me distancia. A comunicação, nós estamos na era da comunicação, ela é ouro. Agora, se eu tenho a minha ideia na minha cabeça e eu não conseguir fazer essa transmissão para você, de nada vale. É a mesma coisa, eu tenho uma barra de ouro e ela está lá no fundo do oceano. De que serve? De nada. Essa informação ela só vai ter valor se eu conseguir transmitir a comunicação correta, a informação correta para você. Tem uma frase que eu sempre digo, totalmente errada. As pessoas falam, eu sou responsável pelo que eu falo. Você é responsável pelo que você entende? Não, porque aí eu estou tirando a responsabilidade de mim. Eu sou responsável pelo que você entende, sim. E por isso a importância de eu entender e saber para qual público eu estou falando. Para qual público eu estou comunicando. E é engraçado, né, Lari? Porque mudou demais, principalmente depois da pandemia. A pandemia ela teve um avanço tecnológico de, no mínimo, 10 anos. E vamos colocar aí, há 10 anos, quando que um advogado... eu tenho que aprender a gravar vídeos, eu tenho que fazer vídeo. Porque tudo bem, a comunicação sempre foi algo primordial para um advogado, para ele
E mesmo assim, ele sempre teve que entender com quem ele vai falar. Sim. Porque eu Temos apresentei programa de várias televisão pontas. há 10 anos, há mais de 10 anos, e os advogados, eles iam lá também dar entrevistas, assim como sempre foi, utilidade pública. Sim. Mas hoje em dia, todo mundo tem um canal de televisão, assim Na sua mão. como você aqui. Né? Então, é um universo novo. O advogado profissional, ele tem que saber com que linguagem eu vou falar com o juiz, com que linguagem eu vou falar com o meu cliente, com que linguagem eu vou me comunicar na rede social. E aí a gente fala do avatar, da persona. Então, se eu sou um advogado tributário, meu público é um. Se eu sou da área criminal, meu público é outro, e assim vai. Quantas áreas tem no direito? Centenas, né? Nossa, muitas demais. Então, eu tenho que ter muito claro quem é a minha persona. Com quem eu tô falando, né? Sim, né? E persona e público-alvo é diferente. Então, a persona é especificamente o suprassumo daquele teu cliente. E aí, como é a linguagem? De que forma eu vou ter uma comunicação direta com essa pessoa, sem ruídos? E palavras difíceis podem ser ruídos. E todo um contexto da linguagem não verbal, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, é isso. O profissional, ele tem que entender quem é, para quem eu estou falando, qual público. Eu posso ter o meu vocabulário rebuscado, porque eu acho que isso faz parte do teu know-how, faz parte dos teus estudos. Então, não tem que desvalorizar, porque a língua portuguesa, ela é muito bonita, ela é muito rica. Então, quando eu tiver a oportunidade de usá-la, ok, no meio certo. Agora, se eu quero comunicar em massa, eu tenho que sim ter uma linguagem muito mais fluida, uma linguagem onde todo mundo vai entender. Ou seja, aquela comunicação que conquista é aquela que gera uma conexão. Né? Sim. Se eu tô como ouvinte e não estou nem entendendo o que você está falando, aquilo para mim não tem valor nenhum, não tem sentido nenhum, não é isso? Exatamente. É a barra de ouro no fundo do oceano. Eu costumo dizer, principalmente lá no escritório, eu costumo dizer o seguinte, digo, gente, o erro, ele está sempre no comunicador. Isso foi algo que eu aprendi, né, ao longo do tempo, mas eu acredito muito nisso. O erro está no comunicador. Então, se eu passei uma mensagem para um colaborador ou para um cliente, e ele não conseguiu, de repente, se é um colaborador meu, ele não conseguiu executar um comando que eu dei, o erro está em mim, não está nele. De repente, a minha comunicação não foi eficaz. E aí a gente vê que a comunicação, ela tá, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, ela tá presente na vida da gente, né? Independente da profissão, inclusive, sim, né? Sim. Não só o advogado, mas qualquer profissão, você precisa ter uma comunicação eficaz, não é isso, Dani? E como você disse, é da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Então, é a comunicação no trabalho, é a comunicação com o meu marido, é a comunicação com os meus filhos. E com cada um eu tenho que saber como eu comunico. E por isso a importância da gente buscar também o desenvolvimento pessoal, eu entender de pessoas, porque isso vai me ajudar a ter uma comunicação mais exata. Se isso é uma preocupação minha, eu quero me relacionar bem, seja no trabalho, seja dentro de casa, seja com os amigos. Quanto mais eu entender de pessoas, mais eu vou conseguir ter essa comunicação assertiva. Ô, Dani, a gente está falando de comunicação, mas, às vezes, quando a gente fala em comunicação, a gente pensa só na fala. Sim. E aí, eu entendo hoje, e assim, é um universo aí para a gente estudar muito, inclusive o comportamento humano, eu acho que deve ter muito aí dentro desse estudo, mas a comunicação não verbal, que a gente também tem a comunicação não verbal, é aquela, sei lá, é só a imagem, é o como eu falo, são os gestos que eu falo, e aí, assim, eu mesma tenho muitas dúvidas. Onde é que eu boto a mão? Eu estou aqui conversando contigo, mas eu não sei se, sei lá, se eu fizer assim, se eu colocar a mão aqui, se gesticular demais, ou
Fala um pouquinho aí sobre a comunicação não verbal pra gente. E é engraçado, né, Lari? Porque a gente fala que o italiano fala muito com as mãos, mas Parece nós que brasileiros tá brigando, também, né? É. E esse é um verdadeiro tabu, a questão do gestual, porque muitas pessoas chegam até mim, ai, Dani, o ideal é eu ficar com as mãos mais paradas quando eu for falar. Entenda que tudo tem que ter congruência. Viu como eu fiz? Congruência. O meu gestual, ele tem que ter harmonia com a minha fala. Se eu estou falando mais rápido, eu gesticulo um pouco mais rápido, o contrário também. E o meu gestual, ele ajuda a complementar a minha fala. Porque quando a gente observa o contexto, é onde a gente desperta a emoção no outro. A fala, ela comunica. Agora, os meus gestos, o meu olhar, a minha roupa, todo esse conjunto da comunicação não verbal é o que vai despertar as emoções em você. É o que vai te marcar ou não. E o gestual, ele tem uma importância tão grande. Quando você vai estudar a fundo, por exemplo, quem fala muito de cima para baixo, isso passa uma autoridade, uma certa arrogância, agressividade. Ou seja, se eu estou falando com o meu cliente dessa Quando forma... você faz assim, gestos de cima para baixo, é agressivo. Quando você faz gestos de baixo para cima, você está incluindo. Ai, que legal. Então, o gesto de baixo para cima, ele é muito mais sutil, né? Você está colocando aquelas pessoas, né? Mostrando mais que, próximo mostrando de você, exatamente, né? Esse formato de mão também que tem que tomar muito cuidado, né? Mas ele passa uma seriedade. Se você tem uma mesa e você coloca as mãos na mesa para falar e olhar nos olhos das pessoas, isso também passa uma credibilidade. Quando eu vou falar de números, né? Então, eu estou falando de números crescentes, então eu faço esse gestual. Tudo isso reafirma o que eu estou falando. Agora, se eu ficar aqui falando com você, com as mãos assim, não fica incongruente? Parece que você decorou um texto e você está aqui... Exato, Ou fica está algo como espectador. frio, fica algo... né? Então, o gestual, ele é de suma importância. Assim como o meu olhar, assim como o tom de voz. Inclusive, para que eu tenha uma comunicação que vai encantar, eu tenho que saber modular a minha voz. Porque você imagina eu ficar aqui com você conversando durante 1 hora e só usar um tom de voz assim, muito baixo. Ou se eu ficar o tempo todo só gritando ou falando muito alto, com 5 minutos você tá de saco cheio de mim. Mas, gente, essa menina tá me dando... Então, são pequenas lapidações onde você vai conquistando uma comunicação que conecta, que de fato comunica. E antigamente a gente falava assim, poxa, eu não tenho esse dom. Mas não, a comunicação é uma habilidade. E uma habilidade que dá para ser aprendida. Desenvolver. Exato, que dá para desenvolver. Então, lembre-se, toda a tua comunicação não verbal, ela representa, Lari, mais de 70%. Nossa. O que eu falo, as minhas palavras, é um percentual muito pequeno. Isso são estudos científicos. Não é a Dani que está aqui falando, são estudos científicos. Então, a minha roupa, o meu cabelo, a minha maquiagem, meu olhar, o meu gestual, tudo. Viu? Ó, conforme eu vou falando, eu vou pontuando. E aí vocês vão analisando aí a minha comunicação. Então, é todo um conjunto que agrega demais. E eu tenho que saber o que eu quero passar. Eu quero ter um perfil mais divertido, né? Quero passar a ser uma pessoa descontraída. Então, qual é o tipo de roupa, o tipo de cabelo, o tipo de maquiagem? Então, por exemplo, a gente tem mais ou menos o mesmo perfil. Sim. Então, é uma maquiagem
um pouco mais clean. Eu gosto, assim, de uma maquiagem, de um delineado. Um olho mais marcado, Mas, né, tem que ter dentro aquela de um... sutileza, porque senão a minha maquiagem, ela chega antes da minha comunicação. E a pessoa, ao invés de prestar atenção em mim, vai ficar só... Nossa, mas capricha nesse olho. Não né? tá nem ouvindo o que você tá falando. Então, roupas muito estampadas, tudo são detalhes que eu tenho que me preocupar. Então, a harmonia, a congruência de tudo, da minha linguagem não verbal com a minha linguagem verbal. E aquilo que você falou sobre a comunicação assertiva, quando eu não estou congruente com o que eu quero passar, eu tenho que provar muito mais, eu tenho que fazer muito mais esforço. Tem pessoas que chegam em um lugar e todo mundo quer ouvir, sem ela abrir a boca. Ela já, nossa, mas não estou falando de beleza, eu estou falando desse contexto de uma vestimenta adequada, de um cabelo adequado, de uma postura adequada. E quando você abre a boca, você complementa ou desmonta, né? É verdade. Ou seja, Então, não adianta somente sim, a comunicação, você ser bom na comunicação, você saber falar, você saber entrar e sair dos lugares, mas você precisa ter conteúdo também, né? Apesar de no conjunto, todo um de conjunto. repente... Agora, se eu tenho muito conteúdo, mas eu tenho uma imagem que não é vendável, que não é congruente com o que eu quero passar, que não conecta com o meu avatar, com a minha persona, eu vou ter que provar muito mais. Por melhor que eu seja, eu vou ter mais esforço. Sim. Então, se eu consigo ter uma imagem que vende junto com uma comunicação que conecta, aí é o casamento perfeito. E assim, você estava falando aí sobre a questão da maquiagem, da imagem, né? Da nossa imagem. E eu acho que eu fiquei com um trauma aí de usar batom vermelho. Você estava falando e eu estava me lembrando. Quando eu usei batom vermelho uma vez e eu estava atendendo um cliente, eu estava notando que ele estava o tempo inteiro olhando para minha boca, e isso estava me incomodando, e nem eu conseguia mais me concentrar naquilo que eu estava falando, e eu estava percebendo que ele também não estava, tipo, ficou assim, uma desconexão total, e de lá para cá eu deixei de usar batom vermelho, porque eu disse, todo mundo vai olhar para minha boca, e eu não vou nem conseguir me concentrar, nem conseguir comunicar, porque a pessoa não vai prestar atenção naquilo que eu tenho para falar. O batom vermelho, de fato, ele grita. É bonito, mas corre esse risco dele chegar antes de você. De corre repente esse você vai risco. ter que pensar aí num conjunto para ele não né, tomar a então cena. depende. Eu vou jantar com meu marido à noite, super ok. Né? Mas se eu vou para uma reunião, para uma outra situação... E tem vermelhos e vermelhos também, sim, né? Sim. Porque tem batom tem que, pelo amor de Deus. Né? E aí, outra coisa que eu estava pensando aqui, a pandemia, né, trouxe muito essa preocupação com a imagem, trouxe muito essa preocupação de estudar, de saber como se portar na frente de uma câmera por conta das redes sociais, né, que deu esse boom e a gente se viu meio que obrigado a mergulhar nesse universo de redes sociais. E aí eu disse, e agora, como é que eu gravo o vídeo? Então, assim, a comunicação que a gente está falando, que é a comunicação não verbal, ela serve tanto para fora das câmeras como para as câmeras. Existe alguma diferença? Agora eu vou gravar vídeos, ou tem aí uns truques. Ou agora eu vou atender meu cliente, eu não posso me comportar como eu estava me portando ali no vídeo. Existe essa diferença, Dani? Não, se o seu avatar é o mesmo, a linguagem não verbal, tudo que eu falei até aqui, ela vale também para o vídeo. Até porque, pensa comigo, a gente está aqui conversando, algumas coisas podem até passar batido. Agora, no vídeo, você pausa, você volta. Pede prestar mais atenção nisso. Nossa, ó. Então... No vídeo, a gente consegue pegar até as microexpressões. Não é verdade? Sim. A não ser que eu esteja ali não prestando Não atenção, interessa. só fazendo alguma coisa e
e ouvindo o que está sendo dito, mas sim é muito importante. E quanto mais de verdade a gente for, mais sucesso você vai ter na tua comunicação na rede social. Mais natural fica. Sim, sim. E por que eu falo isso? Nós estamos aí numa era onde a tecnologia ela está tão avançada a ponto da inteligência artificial conseguir gravar um vídeo seu. Parece que é você, mas não é. Você escreve um texto, ela tem ali a imagem da tua foto, ela coloca aquilo em movimento e parece que é você no vídeo. Sim. Só que as pessoas elas vão notar. Por perfeito, por mais Eu tenho essa perfeita sensação. que for. Às vezes as pessoas falam, principalmente quem é de TI, né? Eles gostam de dizer assim, mas é impossível você identificar que é um robô ou é uma... Hoje em dia, eu já vi mas vários vídeos gravados por inteligência artificial. Hoje em dia você vê, mas eu sei que vai chegar num ponto de que a não gente não vai perceber, distinguir. né? Só E que aí, de repente, será que vai ser mais assertivo do que nós mesmos? Assim, não, de você eu penso transmitir... que assim, essência é essência, energia é energia. É, Não isso realmente adianta, as pessoas elas vão notar e por isso a autenticidade. Porque assim, é o direito que eu amo, é a comunicação que eu amo. Eu deixei um programa de televisão, porque aquilo já não estava mais me fazendo feliz. Hoje eu trabalho com o que de fato eu amo. Então, eu passo ali no vídeo a minha verdade, a minha paixão, a minha essência. Eu posso ter pessoas ali que eu vou me inspirar, muitas vezes até modelar um pouco. Ok, pode até ser. Agora, se você não tiver a tua essência, não vai ter sucesso. E quanto mais a essência, mais verdadeiro, mais as pessoas vão se conectar, né? Porque vai ter aí metade dos vídeos na rede social vão ser vídeos fakes, principalmente quando trata-se de publicidade. Agora, aquilo que for de verdade, eu tenho certeza que vai sair na frente, vai performar muito mais. Olha que contrassenso, né? A gente está na era digital, né? Onde a inteligência artificial faz um monte de coisa que de fato, assim, eu acredito que facilita a nossa vida em uma série de atividades. A gente tem que andar lado a lado. Exatamente. A gente precisa saber utilizar, né? E trazer os benefícios que a tecnologia traz para a gente. Mas a gente está numa era que, apesar do digital, apesar de toda essa evolução, a gente está valorizando mais o contato humano, né? O contato pessoal, as pessoas de fato. Ninguém mais, acho que hoje todo mundo odeia falar com robô. Quando você entra em contato com uma empresa, entra em contato... Seu cliente, por exemplo, vai entrar em contato com o seu escritório e você só tem lá aquelas mensagenzinhas automáticas para você, né? Aquilo ali acaba afastando, frio, né? Sim, e hoje sim. as pessoas, por mais digital que nós estejamos, a gente ainda está buscando conexões humanas, né? Exatamente, por isso a importância de uma comunicação agradável, de uma comunicação que vai persuadir, que vai encantar, que vai ajudar as outras pessoas. Dani, tem uma palavrinha que eu fui pesquisar, não vou mentir. Eu fui pesquisar de onde vem, né? Porque é muito utilizada no meio tanto de marketing como da comunicação, que é o rapport, né? Que a gente estava falando, conversando. E aí eu fui pesquisar de onde vem esse nome e o que é que de fato esse nome significa. Uma apresentadora, né? De verdade. E aí eu queria que você falasse pra gente o que é que significa o rapport, que a gente ouve falar, mas muita gente, eu tenho certeza que não sabe o que é. E o que é que isso tem influência aí no nosso meio, o que é que isso pode trazer, o que é que isso nos ajuda, o que é que ele come? Vamos lá. Lari, aí eu falo outra frase. A gente sempre ouviu falar assim, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Você concorda com isso ou não? Em partes. Na verdade, assim, não é como eu gostaria de ser tratada. Eu vejo que eu trato todo mundo da forma como cada um merece. Então, exatamente. Então, assim, não é trate o outro como você gostaria de ser tratado. É trate o outro como
ele gostaria de ser tratado. E o rapport, ele traz muito disso. Porque se você é uma pessoa que fala um pouco mais baixo, uma pessoa mais contida, eu vou me aproximar de uma forma muito sutil ao máximo disso que você me passa. Agora, se você gesticula mais, se você fala mais alto, eu aumento um pouco mais o meu tom de voz. Por quê? A gente se conecta com aquelas pessoas que são parecidas a nós. Uhum. Nossa, quanta a gente tá aqui conversando, sei lá, 20 minutos, 30 minutos, e tanta informação, né? Tanta coisa que a gente vê que a gente precisa aprender ainda, que é tão essencial para o nosso dia a dia, para o trabalho mesmo, É um assim. universo, né, Lari? Nossa, é muita. Não, e a comunicação agora eu fico até com medo quando eu tô perto da Dani, né? Porque eu tô que falando, isso! eu digo, ela tá olhando, se eu tô gesticando. Não, não, e você Mas é é ótima. legal, assim. E assim, o que eu acho bacana é que a gente tá aqui conversando e quando o assunto me interessa, eu fico assim, prestando atenção também, né? Eu tô escaneando aqui, eu digo, ela faz assim, pra gente repetir depois. Mas é bacana isso, Sim, porque a gente, de fato, cria identidade com pessoas, né? E aí a gente sim, pode trazer também um pouco desse universo assim, eu gostei da forma como aquela pessoa com trabalha, como ela se certeza. comunica, e eu posso trazer um pouquinho dessa comunicação para mim também. Exatamente. Outro dia eu até comentei nas minhas redes sociais que quando eu era mais nova, eu prestava atenção nas pessoas. Eu sempre tive sede por aprender. E aí, quando eu escutava alguém falando uma palavra que eu achava bonita, eu anotava e eu ia buscar o significado para ir incluindo na minha comunicação também, né? Porque dentro de casa, meus pais tinham uma linguagem um pouco mais simples, né? Não eram tão estudados, mas eu sempre buscava aquelas pessoas que eu admirava para ir modelando. Eu até dou o exemplo de uma palavra que quando eu entrei na TV com 21 anos. Primeiro como contato comercial e depois eu fui galgando meu espaço lá dentro. Mas nós estávamos numa reunião até do comercial, acho que na época eu tinha 23, e um dos diretores falando, ele disse, parará, parará, reverbera. Aquilo soou Opa! com sininhos na minha mente, nos meus ouvidos. Eu falei, repete essa palavra. Ele falou, reverbera. Eu, nossa, que palavra bonita! O que que significa? Ele falou, ecoa. Aí, dali para frente, eu comecei a usar o reverbera na minha fala. Então, é muito interessante a gente, de fato, se espelhar, se inspirar em algumas pessoas, claro, sempre sem perder a nossa identidade. Sim. No meu curso, né, na minha mentoria, a gente busca descobrir qual é o padrão comportamental daquelas pessoas. Então, você é um dominante, um influente, por aí A gente vai. falou sobre isso no episódio anterior, acredita? Olha, A gente trouxe uma sim, psicóloga para falar exatamente dos sobre isso. padrões. Sim, E sim, qual que é o sim. teu? O meu, eu tenho muito de estável e conforme. Então, assim, eu sou bem analítica, sou bem Sim. tudo ali, assim, planejado e pensado. Esse é o meu perfil. Diferente do meu sócio, que é meu marido. Então, ele, você conhece, né? Totalmente Então, totalmente influente, influente e dominante. dominante. Então, assim, isso é o bacana também, porque a gente tem estilos de comunicação diferentes. E se E se completam. completa, exato. A gente trabalha de forma diferente, a gente comunica de forma diferente. E engraçado que tem gente que chega lá no escritório e diz assim: faz o seguinte, quando agendar, agenda para Larice, porque assim, o Luciano ele é muito acelerado, aí eu não consigo entender muito o que ele fala. Então, agenda para falar com a Larice que é melhor. E tem gente que é o inverso. Tem gente que prefere Olha falar com aí, ele vê porque se isso não acha. é o rapport na sua essência, Sim, não é? total, total. É assim, conectou, então é porque eu atendo a expectativa daquela pessoa, da forma de falar, né, da abordagem. Essa E história vai de ter gente que que não. os opostos se atraem é balela, é mentira, são os semelhantes que se atraem, É né? Porque verdade. por mais que você
tem essa diferença com o Luciano na parte comunicativa, comportamental, eu tenho certeza que tem outras coisas Total, é que são conexão muito muito, parecidas, né? só a personalidade que é diferente, mas Sim, a gente tem sim. muita coisa E em principalmente num casamento, conjunto. princípios e valores, eu tenho certeza que são Exato, exatamente iguais, né? Que isso. é isso. Mas, no geral, os iguais se atraem, né? E por isso que os clientes, cada um vai se conectar com alguém Exato, diferente. exatamente. E assim, é legal ver isso porque às vezes a gente fica querendo ser uma pessoa que a gente não é, né? Montar, colocar uma máscara lá de um personagem para você fazer um atendimento, por exemplo. E aquilo ali fica tão Engessado. engessado que você não consegue realmente transmitir, assim. Tem gente, cara, eu já atendi cliente, Dani, que assim, eu ficava nessas horas eu me desconcentro do que eu tô falando, porque assim, eu fico, cara, ele não esboça nenhuma reação. Meu Deus, essa pessoa tá olhando para mim assim, sem simplesmente assim, nenhuma reação. E você fica sem saber se a pessoa tá entendendo, se a pessoa tá te analisando, se a pessoa não. Isso Eu é acho uma que é o sensação pior, né? terrível, é. Eu já entrevistei pessoas assim e engraçado. No final do programa, não mais, porque você já vai ficando calejado com tudo, com todas as situações. Mas no começo me tirava totalmente de sério, de sério. Eu perdia a compostura, assim. E na época do programa ao vivo, é Que que você não tinha o que chega, fazer. aquela pessoa que você faz uma pergunta, ela responde sim ou Sim, não. não, e não Sabe? Não desenvolve. desenvolve, meu Deus do céu. Aí ó, era um programa de 1 hora, cada convidado tinha 15 minutos. Às vezes cheguei a encerrar quadro com 5 minutos, Que não tinha mais né? Não assunto tinha mais aonde tirar. Mas no final eu já estava com tanto jogo de cintura que já que ou a sabia. pessoa falava ou falava. Legal. Ô, Dani, me diz uma coisa. A gente tem muitos jargões por aí, né? E tem um que eu ouço muito, né? Já vi muito. E eu queria saber sua opinião. Quando você ouve assim, vista-se para ser ouvido, qual é a tua opinião sobre isso? Totalmente. Esses dias eu até falei isso na minha rede social. Você não se veste para ser visto, você se veste para ser ouvido. É de fato a questão da comunicação não verbal. Não adianta eu estar totalmente preparada com o meu conteúdo, mas eu estar com uma aparência desleixada. Ah, mas eu sou mais cool. Eu sou mais, qual é aquela palavra que elas usam? Descolada? Eu sou descolada. É uma linha muito tênue do descolada para o desleixada. Uhum. E aí, quando eu falei isso na minha rede social, eu ouvi de algumas seguidoras, Dani, mas as pessoas elas têm o direito de se vestirem da forma que quiserem. Mas existe, e isso eu falo demais, o mundo ideal e o mundo real. Não adianta, no mundo real, você vai passar uma imagem, seja para quem for, e você também tira essa conclusão de acordo com a imagem de cada um. As pessoas não me levam a sério, as pessoas não pagam o meu produto, as pessoas não me dão o valor que eu tenho. Qual que é a análise? Você se pagaria tirando a questão do teu conteúdo? Porque até as pessoas Ouvirem o que é entenderem, que você te tem para ouvirem falar? e saberem tudo que você tem de conteúdo, elas te compram pelo que elas veem. Então, é sim muito importante você ter uma imagem adequada, coerente com aquilo que você passa, coerente com o público que você quer atingir. Isso serve muito para quem é um jovem advogado. Acho Sim, que que está faz muito naquela sentido, né? Porque você ainda tá transição. sair agora, não tem muita experiência, como é que eu vou transmitir, né? Como é que eu vou atender um cliente e transmitir a autoridade com a minha fala, se eu ainda não tenho experiência? E aí eu acho que a imagem nesse ponto, ele conta uns pontinhos aí, né? Com Até para certeza. você ter mais segurança naquilo que você vai falar.
Exato. né? E quando você. Eu sei que às vezes, né, a gente tem uma rotina bem punk, né? Com Uhum. casa, trabalho, filho pequeno. E às vezes você não tem energia para se vestir. Mas Sim, quando você se esforça, vai lá, se veste, faz a tua maquiagem, dá uma sensação tão boa, é não verdade. é? Muda o, né? Você Sim, muda a energia exato. mesmo, né? Ação precede sentimento. Então, se eu acordo com uma vibe ruim, com uma energia baixa, e eu me mantenho naquilo, não tiro o pijama, trabalho de casa, vamos supor, não tiro o pijama, fico descabelada, mal escovo os dentes, a tua energia só vai cada vez mais para baixo. Olha aí a dica para quem trabalha em home office, né? Você tem que ter uma Exatamente, eu disciplina. aposto com você que eu vou perder tempo me arrumando. O teu dia vai ser muito mais produtivo se você perder meia hora e se arrumar. Tomar um belo de um banho, tomar um copão d'água, se hidratar, escovar os dentes, pentear o Tirar pelo menos as cabelo. olheiras, né? Exatamente. Mas eu gravo com filtro. Faz uma make básica para ficar em casa, para ficar em casa. Até porque, putz, veio um conteúdo na cabeça, liga a câmera, eu tô pronta, né? Sim, Alguém me liga de vídeo que precisa fazer uma reunião, tô pronta. Por quantas situações, às vezes, de embaraço a gente passa porque tá toda mal acabada, é, é não é? mesmo. É. Então, assim, eu sei, às vezes, eu sei porque eu passo por isso também. Às vezes você está tão cansada que você não quer arrumar o cabelo, não quer se arrumar, mas se esforce, porque tenho certeza que dali para frente, né, até como prova disso, o seu dia é muito mais produtivo. Quando você tira aquele tempinho de amor próprio para se cuidar. Até porque dependendo do serviço, né? Eu cuido da comunicação das pessoas, você cuida da vida das pessoas através do direito. Quando a pessoa vê alguém desleixado, ela vai falar: a pessoa mal se cuida, como que ela vai cuidar de Como mim? é que eu vou entregar algo meu na mão daquela pessoa? Mal se cuida, vai cuidar É, do meu problema? Entende? é. É essa a imagem que passa. Então, sim, eu adoro essa frase. Vista-se não para ser visto, mas para ser ouvido. Bacana, muito legal. Me diz uma coisa, o que a comunicação é na tua vida? O que a comunicação representa na sua vida? Ela é tudo, né? Porque a comunicação, ela tá no trabalho, ela tá na vida pessoal, ela tá na vida social. E hoje ela está no meu dia a dia, na mensagem, na minha missão. Então, eu tinha muita prática e eu tenho transformado a prática em teoria para poder transbordar esse conhecimento na vida das pessoas. E é o que eu falo, através da tua comunicação, você vai transbordar o que tem em si para outras pessoas. E a rede social, ela nos dá essa possibilidade, porque nós estamos aqui para servir o outro. Então, aquela informação tão valiosa, ela vai ficar só comigo, mas nem que o outro pague para ter a tua informação, mas que você saiba passar e que você passe ela para frente. Porque ela comigo, ela é o quê? Aquela barra de ouro no fundo do oceano, que não serve para nada. Por isso que eu tenho que saber passar, levar a minha mensagem de uma forma que todos possam entender. Dani, você que é mentora, né, que você tem aí um curso sobre comunicação, né, que ensina a gente como é que se comunicar bem, principalmente nos stories. Eu acho que você está com alguma turma aberta aí por esses dias que eu vi. Eu, particularmente, fiz o curso, estou fazendo, né? Ainda estou assistindo às Sim, aulas. meu E, infoproduto. nossa, tem muita coisa bacana, muita coisa legal que a gente aprende. Então, assim, além da comunicação, você ainda fala, traz uma abordagem olhando mais para o pessoal, né? Para Sim. outros aspectos que compõem, no final de tudo, compõem, eu acho, a comunicação. Eu acredito nisso. É, mas para aquela pessoa que diz assim, poxa, acabei de sair da faculdade, eu preciso me firmar no mercado, eu preciso mostrar o que é que eu sei, eu tenho um conhecimento, eu tenho uma bagagem, eu quero atender um cliente, mas eu ainda não tenho condições de fazer um curso, de pagar uma mentoria. O que é que você pode trazer assim
de dica ou de alguma coisa assim que a pessoa pode realmente colocar em prática? O workshop, ele é fundamental para essa pessoa, porque o workshop, ele tem 4 horas de duração, tem muito conteúdo que a pessoa, se começar a de fato colocar na prática, ela vai levar a comunicação e é um investimento baixíssimo. É por tudo que é entregue, é um investimento que chega à beira do ridículo. Porque, de fato, eu entrego demais ali por missão, por querer levar a comunicação assertiva para a vida das pessoas. E isso foi algo que chegou até mim através dos grupos de networking. As mulheres começaram a falar: Dani, você tem uma comunicação tão bacana que por que você não começa a ensinar a gente? Eu não consigo gravar vídeo, eu tenho a minha empresa, a minha loja, mas eu não consigo colocar a cara nas redes sociais. Eu vejo lá gente que sabe muito menos do que eu, mas que está nadando de braçada, que está fazendo sucesso na internet, mas eu morro de vergonha. Então, o workshop ele trabalha em cima disso, de destravar a tua comunicação. E quando eu falo normalmente com as pessoas, mas quando eu ligo a câmera ou quando eu tenho que encarar uma plateia, eu travo. Isso são questões internas, as quais eu preciso descobrir o porquê. Por que que eu tenho esse medo de falar em público? Por que que eu tenho esse medo de falar para as câmeras? Por que que eu perco a oportunidade de um convite, de um podcast muitas vezes? Por que que isso acontece comigo? Eu poderia estar muito mais longe, estar maior no meu setor, no meu segmento, mas eu não cresço por falta da comunicação. Porque hoje em dia, nós estamos na era da comunicação, a comunicação é a moeda da vez, não é o médico que mais tem talento que vai ganhar mais dinheiro, não é o advogado que mais tem talento que vai ganhar mais dinheiro. Infelizmente, não basta só ser nos dias de hoje, tem que mostrar, tem que parecer ser. Lembra do mundo ideal e do mundo real? Ai, nossa, mas eu tenho que parecer. Tem que parecer, sinto muito. Isso não é legal. No mundo ideal, né? Todo mundo faz o que quer. No mundo real, todo mundo tem que fazer o que deve ser feito. E para você ter sucesso, você tem que mostrar o quão bom você é. Porque se você me indica 2 médicos, você me indica um, ele me indica outro. Eu vou olhar o quê de No cada um? Instagram. Eu vou É a olhar o Instagram. primeira coisa. Todo mundo faz isso. É. Eu vou olhar o Instagram. Por mais que você me fez uma ótima indicação, até mais do que os pontos que a outra pessoa me indicou, mas se o outro Instagram me chamar mais atenção, eu vou. É natural. As pessoas fazem isso. Então, a comunicação é a moeda da vez. E você, voltando para a tua pergunta, para o advogado que está começando agora, é necessário que ele trabalhe na comunicação dele, no posicionamento nas redes sociais, porque tem muito advogado jovem com muito sucesso, assim como muito médico, muitos profissionais jovens, mas que conseguem trabalhar um bom posicionamento e colocam a questão de idade. As pessoas Não nem se importa, né? importam. O que era antigamente um ponto muito crucial. Ah, não, muito novo, não tem Exato, experiência. não tem experiência. Mas é pega aí, advogado de 20 e poucos, 30 anos, mas que tem um posicionamento, as pessoas não estão nem aí para a questão da idade, né? Porque É. ele mostra, ele prova por A mais B que ele é bom, Exatamente. E é isso que a gente né? quer trazer aqui, né? Os exemplos, a gente quer trazer as experiências para que o jovem advogado, ou advogado que está ali meio perdido ali na carreira, que ainda não se encontrou no meio jurídico, que ele entenda que não basta o conhecimento técnico, não basta ele ser bom naquilo que ele faz, mas ele precisa mostrar o que ele faz, ele precisa Sim. falar daquilo que ele faz, porque senão ninguém conhece, né? Exatamente, o boca a boca ele funcionava antigamente. Hoje em dia já não funciona mais, porque os seus clientes podem te indicar, mas a hora que ele entrar na tua rede social e o teu perfil não for vendável, não for atraente, de todo mundo que chegar ali, metade não vai fechar com você, por mais que você foi indicado pelos seus clientes.
sinto lhe dizer. Né? É isso aí. Então, agora que a gente está chegando no final do nosso episódio, a gente falou bastante sobre comunicação. E agora, no finalzinho, a gente vai falando sobre redes sociais. Deixa um recado para quem está nos assistindo, para o jovem advogado, para quem está querendo entrar nas redes sociais. E aí eu nem coloco só o jovem advogado, mas eu, depois de tantos anos de advocacia, tive que começar a entrar Tantos também anos. Ó, com ó, essa carinha, ó. carinha de 27 anos. Então, deixa um recado para quem está nos assistindo, Dani. Qual é o que é que você diria que é fundamental para a gente destravar e, de fato, colocar a nossa cara na rede social? As pessoas me perguntam, Dani, eu preciso de técnicas de oratória para dominar a comunicação? Não, você precisa entender o que está te travando. São questões internas, são questões que você precisa entender. Por que que eu tenho medo do julgamento? Por que que eu não consigo encarar uma plateia? Por que que minhas mãos soam, né? Eu travo quando vou falar com uma câmera. Então, são questões internas que precisam ser investigadas. E às vezes, num workshop mesmo de 3, 4 horas, muitas pessoas saíram de lá destravadas. Porque quando Deus nos dá um talento, a gente tem que aproveitar o melhor disso. E como eu disse, transbordar na vida das pessoas. E a rede social, ela tem que ser uma ferramenta para o bem. Qual é a tua missão? Hoje é ser um advogado, então, além de contribuir com aqueles clientes que podem pagar o teu serviço, através da rede social, você vai levar a tua informação, criando também autoridade para muito mais pessoas, né? Fazendo assim uma utilidade pública de informação para quem às vezes não pode pagar o teu serviço e para aqueles que podem, você criar um posicionamento adequado e vendável através da tua comunicação. Então, você já estudou por longos anos toda a teoria, o advogado ele tem um estudo constante, né, para estar sempre se atualizando sobre as leis, mas é importante você pensar nessa habilidade que é treinável, que é a comunicação, que é uma soft skill a mais importante atualmente. Como eu disse, é a moeda da vez. Então, invista na sua comunicação, invista na tua comunicação não verbal também, na tua imagem, que eu tenho certeza que com todo esse conjunto, você vai ter muito sucesso na sua carreira. Eu amei o nosso bate-papo. Foi um Também, prazer ter Lari. você aqui. Prazer Espero que a imenso. gente possa falar sobre isso mais vezes, Esse porque é um sempre prazer, tem o que a gente trazer de novo, não é com verdade, certeza. Dani? E para você que está nos assistindo, aprimore a sua comunicação, porque ela é a chave que vai abrir muitas portas, eu tenho certeza. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, no Spotify e no YouTube, PoderaCast, o podcast da nova era da advocacia.